Hoje, o melhor e mais justo debate formas de enfrentar a crescente violência no Brasil. Nessa conversa estão aqui comigo Paniquinho, produtor cultural e ativista, Arlis Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, e Luca Franca, ativista e militante da campanha pela desmilitarização da polícia. Se a gente vive sob uma espécie de toque de recolher imposto ora pelo crime organizado, ora pela repressão e pelo medo da própria polícia, vale lembrar aqui um trecho da música Minha Alma, do Rapa. Dizia o seguinte, né? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você, a gente, todos nós, que estamos nessa prisão. Parafraseando a música, qual a paz que a gente não deve conservar para tentar ser feliz? Luca. Ah, não, perdão, Paniquinho, que ia falar e a gente foi para o intervalo. Bom, eu ia falar que, pelo a minha área de atuação ser a área da cultura, eu entendo que, por exemplo, a cultura, de certa forma, ela não teria necessariamente que trazer essa discussão para dentro do seu, né? Porque a cultura, foi como já foi falado no início, né? Precisamos que as várias políticas, né, de direitos sejam contempladas. Então, a população marginalizada, ela precisa de mais educação, ela precisa de mais cultura, mais acesso a tudo isso. Agora, e numa perspectiva de formação mesmo desse cidadão com todas esses conceitos trazidos pela própria sociedade. Agora, como eu ia falando, o hip hop me trouxe essa consciência política, né? E aí, a minha paixão por essa manifestação cultural e, de certa forma, por trazer essas questões, que são questões que já foram explicitadas aqui, de mazelas da nossa sociedade, resquícios de muita coisa que tem que ser mudado, então elas acabam, uma política acaba interferindo na outra. Uhum. Mas isso é bom, não é ruim? É bom. Quer dizer, a cultura, a arte tem um pouco esse papel, né? De fazer refletir, de fazer pensar, Sim. quer dizer, de produzir uma estética que nos permita sensibilizar, que a gente se sensibilize e seja provocado a problematizar, a refletir sobre essas questões. Sim, ou não? mas quando a gente pega, por exemplo, histórico, que foi um histórico que foi passado aqui pela Luca, como a forma como que é o pensamento da nossa sociedade, na perspectiva mesmo de promover e continuar com essa desigualdade, então ela vai produzir várias formas de manifestação cultural que não se, por exemplo, tem uma manifestação cultural que não é engajada, que não é, e isso, de certa forma, é potencializado pelos veículos de comunicação. Você vai ter manifestações no campo da cultura que podem ser alienantes, mas você vai ter outras que vão ser críticas, que vão fazer pensar e tal. Essas coisas vão conviver. Agora, me parece que é um pouco função da cultura fazer essa discussão nesse campo, né? Como a gente estava ali citando o Rapa, estamos falando de uma letra de música, mas que coloca, me parece, uma questão real, né? Quer dizer, me parece que a paz da omissão, ou que a paz do toque de recolher, do medo, tanto do crime organizado, do traficante, quanto do policial, a gente tem medo. Quando passa a rota na rua, você fica com medo. Será que esses caras vão me abordar? Quer dizer, esse silêncio não interessa. Interessa, Arles? Não. Eu penso que hoje, nem atrás das grades do condomínio, nós estamos tranquilos, né? Os arrastões estão demonstrando aí que... virou a nossa prisão, né? Exatamente, está difícil, né? Eu acho que o que precisa ser feito nesse país são uma política pública de segurança pública com começo, meio e fim. E segurança pública, como não sei se foi o Paniquinho ou a Luca que falou, não é simplesmente polícia e código penal forte e prisão, né? Nós temos que ter toda a questão da educação, tudo que ele acabou de falar, né? Tem que dar condição do cidadão, aquele que está na periferia, aquele que está excluído, ter a sua cidadania integral, com todos os direitos e garantias fundamentais que nós temos na Constituição. Aí sim, se a gente conseguir fazer isso, ter uma polícia forte, não violenta, uma polícia que faça o seu trabalho dentro da legalidade, respeitando os direitos e garantias fundamentais, um sistema judicial que vai fazer o julgamento da pessoa e ela vai cumprir uma pena de forma digna, tendo também a condição de ser reinserido na sociedade, não o que acontece hoje, porque o cidadão fica preso, depois joga ele de volta na sociedade, ele não consegue emprego, ele não consegue nada, a família muitas vezes já abandonou e ele volta para o crime para poder sobreviver.
Então, enquanto nós não fizermos uma política de começo, meio e fim, nós vamos continuar enxugando o gelo e tendo todo esse problema que nós estamos tendo cada vez mais. E é importante falar também que o quanto que é violenta a própria dinâmica do racismo no nosso país, né? Quer dizer, a gente fala bastante, lógico, a questão do genocídio, da mortalidade da juventude negra é o extremo do extremo que já está do jeito que está, mas é muito complicado, é doloroso quando você está, por exemplo, um cidadão negro andando na rua, as pessoas seguram a bolsa justamente por essa ideia de sociedade que impôs que você é suspeito de alguma coisa. A pessoa atravessa a rua com medo de você. Então isso também é doloroso para quem, de certa forma, não está dentro desse padrão, de certa forma, e que, de certa forma, é violentado por esse ideário que a sociedade brasileira criou. Paniquim, isso está mudando para pior. Então, em vez de a gente conseguir fazer com que a pessoa ande na rua e não tenha medo se a pessoa é negra, japonesa, hoje as pessoas andam com medo de todo mundo que anda na rua. Você pode estar, muitas vezes, eu atravesso a rua assim, vou na direção de uma pessoa, não estou nem prestando atenção na pessoa, a pessoa fica assim, né? Então hoje as pessoas andam na rua, a sensação de insegurança é muito grande. Então, infelizmente, em vez de a gente conseguir fazer com que as pessoas não tenham medo de nenhum tipo de estereótipo, passa-se a situação em que se tenha medo de tudo. E nesse sentido, a mídia joga um papel muito pesado, né, de reforçar esses Eu estereótipos. sou contra os programas que passam todo dia só coisa que não deve. Fica passando só a parte criminal, só violência. E sensacionalizando isso, né? Espetacularizando para ganhar audiência. Então você coloca isso numa espécie de exatamente. hipertrofia, né? Você torna maior do que eventualmente o evento Mas ao é. mesmo etc. tempo essa sensação de insegurança, se você for pensar, pelo fato de você não ter políticas públicas realmente efetivas para combater, seja do ponto de vista ideológico, cultural, as diversas opressões que existem, tipo o racismo, né, que tem a sua face mais brutal na questão do genocídio, né, a opressão junto às comunidades indígenas que também sofrem muito com a questão da intervenção militar e afins, mas também, se a gente for pensar a questão da homofobia e do machismo, né, como a gente não consegue desconstruir essas questões ideológicas, aonde eu estando na rua, eu posso sim achar que tá escuro e vem um homem na minha direção, eu tenho medo. Por quê? Porque é real. Assim como se eu estou à noite voltando de algum rolê e eu vejo a rota passar, eu vou ter medo também. Né? Por quê? Porque a gente não tem política efetiva de, por exemplo, garantir educação, lazer, saúde pública, esporte, né? Cultura nos aí espaços. Uma sociedade e desconstruir. Da desconfiança, da insegurança. Você está sujeito a ser vítima de algum tipo de violência a qualquer momento, assim, em qualquer lugar. É aquela coisa que você virar e pensar para que serve, né? Você tendo assegurado realmente educação pública, há algum tempo atrás, eu lembro que tinha aquelas campanhas dos 50% do PIB pela educação e tal, mas é uma educação voltada para quê? Né? É uma educação que vai ser uma educação antimachista, antirracista, anti-homofóbica. Qual a qualidade? Para além da qualidade do ponto de vista formal, técnico, são mas lamentáveis. Elas vão servir para quê? Na saúde, elas servem para quê? Né? E aí, do ponto de vista... Estou falando do conteúdo mesmo, da do educação. Conteúdo mesmo. Acaba lidando com a questão aquilo dizer, que eu falei. Nós teríamos uma educação de qualidade, desculpa te interromper, de qualidade, mas com caráter democrático, republicano, múltiplo, diverso. Você pode ter uma educação de qualidade também xenófoba, racista, higienista. Né? Tecnicamente ela pode ser de qualidade, mas do ponto de vista do seu conteúdo ela pode ser... É só a gente ver agora, por exemplo, a gente estava, antes de vir aqui para o estúdio, a gente estava conversando ali,
né? De você perceber, por exemplo, em São Paulo estourou o debate das cotas, porque, tipo, só São Paulo não resolveu isso, né? E aí você vê, por exemplo, uma universidade que é uma universidade de excelência, que é garantia de excelência como a USP, tem uma dificuldade gigante de compreender que precisa de um sistema de cotas que realmente inclui, não um sistema que exclua como está sendo proposto pelo governo, entendeu? Por quê? As cotas sociais, elas ajudam a garantir cidadania para esse povo que está, tipo, sendo oprimido nas periferias e que não tem perspectiva, entendeu? E a gente precisa compreender produz isso. equidade, né? Reconhece que há diferenças, eu preciso tratar de maneira diferente os diferentes. Quem não tem oportunidade, se não tiver cota, entrará na universidade pública apenas o filho das classes mais abastadas, que tiveram condição de estudar, tal como o vestibular avalia. Tem várias coisas que precisam ser repensadas dentro da política no Brasil, né, que realmente garanta igualdade e democracia plena real, entendeu? Porque não é democrático você ter medo de sair da rua para ser morto, seja porque você é gay, seja porque você é negro, seja porque você é mulher. Isso não é democrático, né? E aí isso vai levar a várias outras discussões, né? De, por exemplo, como você faz o combate efetivo ao crime organizado que hoje no Brasil se passa pelo tráfico de drogas. A gente vai fazer esse debate realmente? O Uruguai está dando um passo que eu acho que é um passo importante para o debate, né? De retirar da marginalidade e virar, aqui o tráfico e a marginalidade desse debate não vai colocar. A gente precisa fazer um debate sério sobre isso. A gente precisa fazer um debate sério sobre cotas, sobre um monte de coisa e não achar erroneamente que segurança pública é só polícia, né? Mas, infelizmente, muita gente pensa isso. Mas a gente está aqui justamente para conseguir fazer algum tipo de disputa de consciência coletivo, né? Nós temos um político famoso que qualquer coisa que você pergunta para ele, ele fala, vou pôr a rota na rua. Mas isso não é política de segurança pública, né? Esse ano eu estava no julgamento do massacre do Carandiru e eu ouvi o senhor ex-governador do estado, Fleury, virar: minha polícia não se omitia publicamente, né? Tipo, essa lógica de você ter uma ostensividade, mas uma ostensividade que vai matar, se for necessário vai matar e vai trucidar, ela está colocada, ela é um senso comum nosso. E a gente precisa disputar isso. E de certa forma, se a gente vê, por exemplo, enquanto mais as elites investem na segurança, você percebe que não adiantou de nada. Não, incluindo a segurança privada, né? Segurança privada, quer dizer, gasta-se muito para um carro, para blindar um carro, por exemplo, e assim, se não existir de fato esse diálogo, né, potencializar esse diálogo e promover políticas efetivas quer dizer, políticas que peguem todos esses aspectos. Não era, como eu falei antes, não era, por exemplo, da educação, da política de educação, a gente sabe que é um direito, mas não é da política da educação ter que debater e discutir segurança pública. Mas se tem essa necessidade hoje, por conta do jeito que está. Então, a gente tem que promover. Então, por isso que existem as políticas de ações afirmativas, por isso que existe uma lei que chama Lei 10.639, que vem para, de certa forma, promover uma educação que fale sobre as diferenças, a desigualdade, isso e aquilo, quando que a própria educação, de certa forma, na sua base, já deveria lidar com isso, já deveria ter trabalhado isso. Então, não haveria a necessidade de uma política como essa, assim como as cotas também. Não haveria a necessidade, mas já que existe... É que nesse país se combate os efeitos e não as causas. Então, esse é o grande problema. Porque para se combater as causas, você tem que abrir um vespeiro muito grande, porque... Não, e tem que aprofundar a democracia, né? Não, é aprofundamento de democracia e assim, abrir o vespeiro... Tem que abrir porque não é justo uma parte da população ser alijada dos seus direitos. Sim, mas é justamente isso, né? Eu sempre viro e falo que a gente tem que ser conquistado, né? É isso que você está dizendo, que, assim, que não é simples, né? Nós somos Se fosse fácil abrir, já teríamos feito. Nós somos indesejáveis, Eu acho que a gente tem que abrir o vespeiro. O dono do vespeiro não é problema nosso. Não é verdade? Mas é isso, tipo, eu acho que, e ainda mais aqueles que, tipo, sofrem cotidianamente, então, tipo, o povo que está na periferia, tipo, as mulheres, os LGBTs, negros, indígenas, bolivianos,
Estes são os indesejáveis, né? Porque no final das contas, quando a gente vai ver quem está alijado da política e quem está alijado da participação democrática realmente na sociedade, são esses. E a gente precisa virar assim, ó, os indesejáveis estão aqui, tem força. Tem um porém, a elite vai abrir mão dos seus privilégios? Enquanto isso não acontecer, vai haver resistência, sempre. Sim. Resistência, luta e Palmares vive de novo. Entendeu? Então, é isso. Para abrir a possibilidade de mudanças, tem que mexer no vespeiro e tem que fazer com que a elite reconheça os seus privilégios e também faça, de alguma forma, algo diferente. Porque ficar se prendendo nos seus condomínios fechados ou vai prendê-las cada vez mais ou a situação pode piorar cada vez mais. Ou seja, é ruim para todos, né? Uhum. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já rolaram por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.